Oi, gente! Desejo que vocês estejam bem. Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva, que será com base em uma letra de uma música brasileira. É uma leitura intuitiva para o coletivo. Se ela não ressoar com seu momento de vida, pode jogar para o universo. Por isso, pega somente aquilo que fizer sentido para a sua vida. Se de alguma forma essa leitura te ajudar, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos iniciar, vamos ver. Espiritualidade, por favor, o que vocês gostariam de falar? Com base em qual música nós teremos uma mensagem que precisa ser falado, passado no vídeo dessa semana? Isa, Fé. Adoro essa música. Vamos lá, pegar a letra aqui. Essa música, eu não conhecia ela, essa música é da Isa. E como eu conheci? Eu conheci por causa do show, do encontro da Maria Bethânia com o Caetano. Eles cantaram essa música no show, que eu vi um vídeo e achei incrível. E aí depois, na voz deles, né? E aí depois eu fui ver que essa música de fato ela é da Isa. E aí mais incrível também, né? Tanto quanto na voz de Bethânia e de Caetano. E aí eu fiquei encantada, né? Adorei essa música. Então ela começa: hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei para chegar até aqui e cheguei. Lembro de vários venenos. Eu, ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha, levantando sempre no raiar do dia, bem cedo. Sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os close, nunca viu meus corre, mas para quem confia em Deus, o sonho nunca morre. Fé para quem é forte, fé para quem é... Aí essa palavra eu não posso falar, mas eu super te aconselho indico você escutar essa música, né? Fé para quem não foge à luta, fé para quem não perde o foco, fé para enfrentar. Aí essa palavra eu também não posso falar. Então, fé para quem é forte, fé para quem é, fé para quem não foge à luta. Fé no proceder, na luta e na lida. Enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firma é forte. Nunca foi sorte, irmão, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se Ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria para me guiar. E o impossível é possível para quem acreditar. E aí ela começa: ô mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Ó mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria, é minha fé que me guia. Então, essa música ela fala muito sobre fé também, né? Acima de tudo, fé. E fé é a capacidade que a gente possa confiar no processo, confiar nos nossos sonhos, confiar de que, obviamente, esses nossos sonhos, o que a gente deseja conquistar na vida, eles vão, ao longo do caminho, trazer alguns tropeços, né? Esses sonhos, eles não vão ser, nem sempre vão ser fáceis. Muitos dos nossos sonhos, eles não são fáceis, né? Por quê? Porque requer que a gente abdique de muita coisa na nossa vida, requer que a gente batalhe para eles, porque é o que ela fala, né? Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se Ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria para me guiar. O impossível é possível para quem acreditar. E é exatamente isso que é a fé. É a gente acreditar no que muitas vezes a gente julga ser impossível, no que muitas vezes o outro pode julgar para a sua vida ser algo impossível. E, inclusive, o impossível, ele pode, inclusive, partir da sua própria mente, do seu próprio coração. E aí, se o outro vem e reforça ainda isso para você, isso fica mais impossível ainda. E, de fato, se torna impossível mesmo a partir do momento que aquilo já fica difícil dentro da gente de acreditar e o outro ainda vem, ou os outros ao seu redor ainda vem e reforça isso,
se torna um sonho ou algo impossível de acontecer na sua vida. Por isso que a fé é algo que é muito subjetivo do ser humano e, obviamente, ela vai partir de dentro de você. Então, é você poder ter fé no seu processo, é você poder ter fé nos seus sonhos, é você poder acreditar, especialmente, né? Acreditar que se você tem um objetivo a ser conquistado, você precisa, obviamente, trilhar o seu caminho da forma que você acredita que será melhor, né? Com base nos seus planos, para que você possa alcançar o seu objetivo, conquistar um sonho, mas, obviamente, com a dose de realidade, que ao longo deste caminho você pode ter vários tropeços, pode ser que você regrida, pode ser que você estacione, mas a fé é você não desistir. Então, se estacionou, se regrediu, ok, o que você pode fazer para fazer diferente, por exemplo, para que então você venha atingir o que você deseja, mas por isso que é subjetivo seu, né? Porque isso tem que partir primeiramente de você. Então, quando você tem os seus desejos, os seus sonhos muito bem consolidados dentro de si, quando você coloca algo na sua mente e você acredita que aquilo é possível de dar certo, você acredita primeiramente em si, de que você é capaz de continuar persistindo, de continuar resistindo, de continuar lutando, trabalhando, então você se fortalece para que então você possa continuar batalhando para o seu sonho. E você fortalecido, você não dá margem para a fala do outro te diminuir ou te deixar abater de alguma forma, sabe? Pode ser que de fato isso cause alguma coisa em você, mas quando você tá bem fortalecido para isso e quando você acredita em si, no seu potencial, nas suas capacidades, quando você se inspira nas pessoas, obviamente, porque ao longo do caminho, se você tem vamos dar um exemplo, né? Você tem um desejo específico, um sonho, um sonho de passar num vestibular tal, fazer uma faculdade. Então, é importante que ao longo do seu caminho, você possa se inspirar em pessoas que conseguiram conquistar esse objetivo que você almeja para sua vida, né? Para que essas pessoas possam vir a ser inspiração para você, principalmente nos momentos em que você não estiver acreditando em si, principalmente nos momentos em que talvez o outro venha e te fale, isso é impossível. Então, é importante ter esse foco de inspiração e de admiração para que você também esteja fortalecido, para fortalecer o seu próprio processo de acreditar que se o outro consegue algo do tipo, você também pode conseguir, né? No caso desse exemplo que eu dei sobre uma questão de um vestibular, mas é só um exemplo, mas algumas histórias, nós temos muitas histórias de inspiração na nossa vida, né? No mundo, na verdade. Então, é importante você também buscar pessoas que te inspirem, pessoas que você admira, que talvez tenham uma histórias mesmo de superação de alguma coisa, que talvez você esteja aí colocando fé para que essa situação específica tenha alguma mudança na sua vida. E isso você pode levar para todos os âmbitos. A gente vai ver aqui, né, a mensagem, mas enfim, essa mensagem ela fala sobre fé, ela fala sobre acreditar no que muitas vezes pode ser impossível para você, especialmente para o outro. Ela fala para você acreditar, para você batalhar, para você compreender também que não vai ser sempre tudo mil maravilhas e sempre um mar de rosas, que se você tem um desejo, um objetivo na sua vida, você obviamente vai precisar abdicar de muitas coisas para conseguir que você atinja esse seu objetivo, mas a questão é você, de fato, não desistir se você sente que você está no seu caminho, se você sente, né? Porque muitas vezes, algumas questões a gente desiste na nossa vida, especialmente se você chega num ponto que você fala assim, isso de fato não é pra mim. Então aí convém que você mude a rota da sua vida, mude o seu caminho. Mas se você sabe de um caminho específico, aqui a gente tá falando sobre um sonho mais especificamente, né? Mas se você tem um caminho na sua vida que você deseja seguir e você sabe que esse caminho ele é pra você, você sente isso dentro de si, e talvez o que te deixe em dúvida é simplesmente o outro
te apagar de alguma forma, apagar os seus sonhos de alguma forma. Então, é exatamente isso que precisa ser reforçado, né? Ser fortalecido dentro de si. Mas, então, vamos lá. Vamos ver aqui qual mensagem será passada. Fé para quem é forte, fé para quem não foge à luta. E eu gosto muito dessa parte que ela fala: lembro de vários venenos, eu ainda menor nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha, levantando sempre no raiar do dia, bem cedo. Sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê o close, nunca vi o corre, mas para quem confia em Deus, o sonho nunca morre. E de fato, pode ser que quando você consiga conquistar o que você conseguiu conquistar na sua vida, muitas pessoas, inclusive até mesmo as pessoas que talvez não te ajudaram ao longo do caminho no fato do apoio, sabe? Quando você consegue, pode ser que ainda algumas pessoas te digam que você conseguiu por sorte, porque tudo vem muito fácil pra você na vida, mas é exatamente como ela fala, né? Eu ainda menor nunca sonhei pequeno, a minha coroa me criou sozinha. Sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os close e nunca viu os corre. E quando ela fala isso, é porque quando nós, o ser humano no geral, tem alguma conquista na vida, muitas vezes é olhado para o resultado, nunca é olhado pelo processo, mas como um resultado final. Então, nossa, como que fulano conseguiu tal coisa? Mas quem está de fora acaba olhando o resultado, mas não olha o início, o meio e todo o processo para chegar nesse fim, para chegar na conquista. Mas para se conquistar algo na vida é um longo processo, né? É uma longa caminhada, é um longo percurso. E é exatamente essas questões que você precisa valorizar quando você chegar onde você deseja chegar. É o seu processo, é tudo que você passou no seu caminhar. E se de alguma forma você já escutou, ou se algum dia você vier a escutar isso na sua vida, sobre, você é sortudo, ou, sabe, essas questões que acontecem na vida do ser humano, do olhar do outro falar como se tudo fosse muito fácil, e isso de alguma forma te entristecer, é importante que você olhe para o seu processo, olhe para suas origens, de onde você veio, o que você passou, de tudo que você passou na sua vida para você estar onde você está hoje, sabe? E isso eu não tô falando sobre conquista somente, conquista de um sonho, conquistas materiais. Eu tô falando inclusive sobre o seu próprio processo de evolução, né? De quem você era lá atrás e como você está hoje, o que você já evoluiu na sua vida. O que você já precisou abdicar para que você pudesse trabalhar pelo seu progresso, pela sua evolução talvez espiritual, por um processo aí de autoconhecimento, né? Por um longo processo que muitas pessoas passam por longos processos de terapia, para que elas possam ter uma inteligência emocional maior. Então, é você poder olhar para o seu passado, para suas origens, em todos os âmbitos da sua vida e também fazer uma retrospectiva de onde você está hoje, tudo que você já passou na sua vida, tudo que você já vivenciou, para que hoje você possa estar onde você está. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar aqui com uma mensagem do tarô akáshico. E nós já temos 14 minutos de vídeo. Por favor, espiritualidade, uma mensagem. Qual a mensagem? Qual a mensagem, por favor? Caminhos desconhecidos, que obviamente você precisou trilhar e adentrar em caminhos desconhecidos ao longo da sua vida, ou você irá precisar fazer isso, né? Se aqui nós estamos falando para uma pessoa que tem um objetivo aí em mente, que deseja seguir, você precisa entrar em caminhos desconhecidos, né? Você precisa trilhar caminhos na sua vida que talvez você jamais imaginou que você poderia trilhar. E isso, obviamente, pode assustar, né? Um encontro premeditado, um encontro marcado.
cartas. Mais duas, por favor. Aqui já saíram duas. Noir e Birth. Bom, então aqui eu vou dar duas perspectivas a princípio. De uma pessoa que já passou e já vivenciou isso na vida, de algo passado, e aí se você se identificar, né? E de algo que está para acontecer, ou talvez já esteja acontecendo na vida de quem ressoar com o momento presente. Então aqui numa perspectiva passada, pode ser que aí ao longo da sua vida, porque aqui ela conta, essa música da Isa, ela conta uma história, né, de todo um processo, de onde ela veio, de como ela foi criada pela mãe dela, que a mãe dela acordava cedo para ajudar, enfim, tem todo um processo que ela conta para que hoje ela possa estar onde ela está. Então é uma história muitas vezes de superação de coisas que talvez ela jamais imaginou que ela poderia superar. Então é uma história de várias questões que ela foi vivenciando com relação à música mais especificamente, né? E a moral da história é a questão da fé, é a questão de você continuar batalhando e acreditando no que você deseja para sua vida. Então, nessa perspectiva de uma história de vida, pode ser que aí ao longo da sua vida você percorreu caminhos muito desconhecidos de fato para você. E ao longo do seu caminho você encontrou uma pessoa que foi para a espiritualidade um encontro predestinado, um encontro marcado, é algo que precisava ser vivenciado entre você e essa pessoa. E de fato, a entrada dessa pessoa na sua vida foi criar uma família, foi dar à luz a uma criança, aqui mais especificamente pode ser um casal, né? Então, dois filhos. E vocês se encontraram com esse propósito maior de estarem aqui para que vocês pudessem ter uma família juntos. E aqui eu posso estar me comunicando com uma pessoa que você que ressoa com essa questão de um passado, de algo que já se passou, durante tudo isso que você viveu na sua vida até então, pode ser que você não esteja mais com essa pessoa que vocês se encontraram para ter uma família. Pode ser que já tenha havido uma separação. E a questão aqui é que você em algum momento, aqui eu posso estar me comunicando com uma mulher, você em algum momento, e aí temos aqui os signos de Câncer, Peixes e Escorpião, você em algum momento se viu só e você precisou se empenhar para cuidar dos seus filhos, assim, mais sozinha, de alguma forma. Então, você precisou, de fato, seguir aí a maternidade solo, né, que a gente fala. E é como se, no meio desse seu caminho, isso tudo foi tudo muito complicado para você. Você encontrou alguns percalços. Mas, de fato, aqui a história que nós temos na mesa neste momento é de uma pessoa que já passou, assim, por aquele ditado que a gente fala, né? Poucas e boas, mas você, nesse seu caminhar, um dos seus propósitos era de fato encontrar alguém, que aqui a gente tem como um encontro predestinado, para que vocês pudessem vir a ter uma família e que essas crianças pudessem vir ao mundo, porque isso era um propósito que precisava ser vivenciado. Mas durante esta questão que você vivenciou, principalmente com relação à maternidade solo, é como se isso também tivesse um propósito na sua vida. E aqui, mais especificamente, a questão de um propósito voltado para o seu processo de autoconhecimento e voltado para o seu processo de amadurecimento emocional, no quesito de... Porque a maternidade solo é muito
pesada, entre aspas, no sentido da sobrecarga da mulher, né? De toda a questão de, às vezes, a mulher se esquecer ao longo do caminho. Então, é como se um dos grandes aprendizados seu neste processo é você trabalhar e focar no seu processo de autoconhecimento para que você pudesse adquirir inteligência emocional, para que então, adquirindo inteligência emocional, você pudesse trabalhar mais ainda o seu amor próprio. Porque é como se esse relacionamento, por ser um encontro predestinado, aqui nós podemos estar falando de um encontro kármico. E aqui eu posso estar me comunicando com uma mulher que carrega a ferida do abandono. Então, é como se, mais especificamente, esta relação, ela passou pela sua vida para te trazer, assim, de um modo geral, a questão de trabalhar o seu amor próprio, de trabalhar como que você se enxerga, quem é você, sabe? De conseguir valorizar todo o seu processo, de onde você veio, tudo que você passou ao longo da sua vida e como você está hoje com os seus filhos, sabe? Independente se você, em qual parte desse processo que você se encontra agora. Então aqui a mensagem é que você possa, por mais difícil que esteja, e obviamente é importante procurar ajuda, né, psicológica para todas as áreas, especialmente ajuda social, se for possível, enfim. Mas a mensagem com relação ao seu processo é, com base nesta música, eu estou me comunicando com uma pessoa que passou por muitas questões, pode ter passado por questões de dificuldade financeira, pode ter passado por uma questão de sempre estar ali esperando, sabe, que alguém pudesse ajudar de alguma forma, porque de alguma forma a maternidade solo, muitas vezes, ela se torna algo tão que pode sobrecarregar tanto que a mulher em si ela pode ir se esquecendo. Então é como se você já passando por tudo isso que você já passou na sua vida, é como se aqui a mensagem que nós temos é que você possa retornar nas suas origens e compreender e valorizar tudo isso que você já vivenciou até agora. E aqui nós temos uma mensagem também sobre você poder analisar na sua vida quais são os padrões repetitivos que você continua mantendo. Quais são os padrões que você continua repetindo na sua vida, mas que dizem respeito à sua ancestralidade, a algo que talvez já foi vivenciado pela sua bisavó, pela sua avó, pela sua mãe, enfim, algum padrão, seja de um relacionamento mais difícil, mais desafiador, um relacionamento tóxico, seja sobre a questão da dificuldade do amor próprio, da dificuldade de reconhecer a sua luta, de reconhecer as suas potências, de reconhecer o quanto você pode ser uma pessoa guerreira, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que resiste, persiste, não desiste de forma alguma, né? Você pode estar ali passando a dificuldade que for, mas você, né, e obviamente passando a dificuldade, você pode estar sim, passando por um momento desafiador, mas isso não significa que você vai abandonar o seu processo, sabe? Então, é você poder olhar para tudo que você já passou na sua vida e valorizar o seu processo, reconhecer tudo que você já viveu. Então, isso é uma história que nós temos aqui na mesa, de alguém que já passou por algo. Então, eu posso estar me comunicando com uma pessoa que já tem uma certa maturidade, né? Uma certa maturidade. E isso é uma história de alguém que já passou. Então, a mensagem crucial que nós temos a princípio, se você ressoa com isso, é que você possa valorizar o seu processo, valorizar a sua história de vida, de onde você veio, como que você foi criada, como que você cria os seus filhos hoje, o fato de você não ter desistido do seu processo, de você sempre estar ali persistindo, sabe? Então, é poder valorizar tudo o que você já viveu na sua vida. Agora, numa outra mensagem que nós temos, eu tô me comunicando com uma pessoa, numa outra perspectiva, num outro grupo, com uma pessoa que deseja entrar em um caminho novo na sua vida, em um caminho desconhecido,
E isso requer que você tenha fé. Fé para acreditar no seu processo, requer que você tenha fé para acreditar que sim, você vai ter algumas dificuldades ao longo do seu caminho, mas que o que é mais importante de tudo é você não desistir disso. E quando você entrar nesse novo caminho que você deseja, e aí isso pode ser qual área for para sua vida, você pode estender isso para qualquer coisa que você imaginar. Desde, por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó. Ah, eu tô aqui fazendo cursinho para prestar vestibular para entrar na faculdade. Ou estou passando por uma decepção amorosa, comecei o meu processo de autoconhecimento e vou agora, não sei, começar, sei lá, me interagir mais com pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento, num grupo de pessoas. Enfim, é como se você deseja trazer uma mudança para sua vida. Ou sei lá, vou sair da casa dos pais e agora vou morar sozinho. Ou quero mudar de país. Não sei. Seja qual área for. Ou quero mudar de religião. Enfim. Então você deseja adentrar em um caminho desconhecido, em um caminho que você não sabe no que vai dar lá na frente, você não sabe qual será o resultado. Mas a questão primordial que nós temos aqui, para quem ressoa com essa mensagem, é uma mensagem para o coletivo. Quando você entrar e você de fato decidir estar neste caminho, é como se tivesse de fato um encontro destinado para você, nesse seu novo caminho de vida, nessa sua nova etapa de vida, que de fato você precisa ter fé para acreditar no processo, para compreender que muitas vezes algumas pessoas vão falar, compreender que algumas pessoas elas vão julgar, que algumas pessoas vão fazer várias picuinhas sobre a sua vida, que algumas pessoas vão deduzir sobre o seu processo, mas é você poder acreditar e confiar em si. E neste caminho tivesse um encontro destinado, mas é uma coisa que assim, algo aqui para essa mensagem, é algo que ainda está para acontecer, não aconteceu ainda. Quem ressoa com essa mensagem? E esse encontro, de fato, é para a criação de um projeto entre vocês. Vocês têm que criar alguma coisa. Por isso que é um encontro destinado, marcado pela espiritualidade, porque é preciso haver uma criação de algo maior aqui na terceira dimensão. Vocês têm um propósito de criar algo juntos. Ou, numa outra perspectiva, o propósito que vocês têm é de fato, ter uma família. E é como se um desses filhos que vocês dois fossem ter juntos fosse a reencarnação de algum ancestral da linhagem da pessoa que tem a energia feminina mais predominante. Essa é uma mensagem. Essa é uma mensagem mais específica. Vou tirar aqui agora o complemento com o tarô, pra gente ter mais informações. Complemento, por favor. Caiu aqui um 8 de espadas, viraram 3. Um 8 de espadas com um 6 de ouros, um 10 de ouros. Mais mais uma, por favor. Os amantes. Bom, para quem ressoa com a mensagem com relação ao passado. E aqui eu dei aquela mensagem de uma mãe solo, que é uma mensagem geral que me veio, mas num todo, numa perspectiva geral, eu estou me comunicando com uma pessoa que, num amplo aspecto, que agora
está aí trilhando a sua vida, está em um caminho que você pode julgar que seja desconhecido para você, porque é um caminho novo que você está adentrando, e isso pode ser com relação à sua vida afetiva, com relação à sua vida profissional, é um caminho que vai impactar alguma área da sua vida, que você sabe que vai trazer uma grande transformação para si. E é como se você se entrando neste novo caminho da sua vida, você traz consigo, vem à tona todos os seus medos, todos os bloqueios mentais, vem a dificuldade de reconhecer aliás, não a dificuldade de reconhecer, mas o medo, na verdade, de não se sentir aceito, de não ser visto e não ser reconhecido pelo outro. E é como se, mais especificamente, o seu medo fosse algum impacto que isso poderia ocasionar na sua vida familiar. E isso pode ser com relação a talvez alguma mudança que você queira trazer com relação à sua vida afetiva. Porque aqui nós temos a carta do 10 de ouros e a carta dos amantes. Então é como se o seu maior medo fosse o impacto que esse caminho desconhecido que você está entrando, fosse afetar a sua estrutura financeira e também a sua estrutura familiar com relação à sua família, né, de pai, mãe, avós, irmãos, enfim, isso que eu quero dizer. Agora, dessa mensagem sobre uma pessoa que já enfrentou muita coisa na vida, que já passou por vários percalços e hoje continua aí em busca da sua vitória de alguma forma, da realização e da concretização de algum desejo que você está aí trilhando, é como se você já passou por muitas questões, você já passou por muitos medos, né? Mais especificamente com relação à mensagem que me veio primeiro, né? De uma mãe que criou aí os seus filhos sozinha. Você precisou sim pedir ajuda, você precisou sim solicitar por ajuda. Em algum momento da sua vida, é como se, especialmente quando você se viu só com essas crianças, ou com essa criança mais especificamente, é como se, sabe aquela sensação que, agora o meu mundo, ele desmoronou. É como se, aqui nós temos o 10 de ouros, mas eu sinto, na verdade, essa carta invertida, né? Como se a estrutura que talvez você sempre sonhou para sua vida, ela tivesse vindo abaixo. Todo o seu sonho de ter uma família, de construir mesmo, né, sua família ao lado de alguém, com seus filhos, aquele ideal familiar, ele tivesse vindo abaixo. E aí, nesse momento, é como se você tivesse se sentido só. Mas você teve ajuda, porque especialmente você precisou buscar por ajuda. Mas você continua firme, não resistindo e não desistindo do seu processo. Mas se agora você já tem uma certa idade, a mensagem que nós temos é que você possa não desistir de olhar para si. Se em algum momento essa situação, obviamente, fez você não olhar para si, porque você precisou olhar para outras áreas da sua vida, você precisou olhar para os seus, né? Você precisou se preocupar com outras questões, mais especificamente com prover a sua família, com o trazer a comida para dentro de casa, com a preocupação com relação à educação dos seus filhos, à saúde. Mas agora é como se fosse um momento de que você pudesse voltar esse olhar de cuidado que você teve para com os seus, para si. Olhar para si, se cuidar, se amar, buscar ajuda se você precisar para olhar para si, para cuidar de si. E se reconhecer como uma pessoa de muita fé, se reconhecer como uma pessoa que não desistiu, se reconhecer como uma pessoa que sim, talvez pode ter caído muitas vezes,
mas que sempre levantou, que sim, pode ter ficado caída muitas vezes, mas que você sempre levantava e você sempre ia à luta, você sempre ia atrás daquilo que você precisava ir atrás. E é exatamente isso que precisa ser admirado em si, valorizado em si. É a sua força, a sua resistência, a sua persistência e o seu não desistir. E não é só o não desistir do outro e da sua família que você precisava cuidar, amparar, proteger, mas sobretudo é não desistir de si. Não desistir de olhar para si, não desistir de, em algum momento, poder reconhecer tudo o que você já viveu e poder, de alguma forma, se você se encontra agora com os seus sonhos apagados ou com os seus sonhos congelados, talvez sonhos que você teve antes de tudo isso acontecer na sua vida, bem lá atrás, é como se agora fosse o momento que você pudesse revisitar aí esse baú e olhar para os seus sonhos guardados para que você pudesse resgatar algum deles e voltar a sonhar na sua vida, voltar a olhar para si, para os seus desejos e para o que você talvez tenha esquecido. E isso pode ser um sonho da vida material, seja estudar, né? Seja, não sei, um trabalho, enfim. Seja um novo relacionamento, mas é você poder resgatar o que você talvez já tenha dado como abandonado lá atrás. Porque é como se você resgatando isso, você reforçasse mais ainda para si. Como você é uma pessoa que acredita no processo, que acredita, especialmente quando ela fala, né, que Deus ajudou muito ela. Você é uma pessoa não somente que tem fé na vida, no seu processo, no levantar, no cair, no se erguer, enfim, na ajuda do outro também, porque nós precisamos ter fé na ajuda do outro também. Então, você não é somente a fé na vida e na vida material, mas o que te ajudou ao longo do seu caminho, para que você não viesse desistir também, foi a sua fé em algo maior. Ou seja, se você acredita, né, não sei na sua religião, mas em Deus, não sei, em Nossa Senhora, enfim, no que você acredita na sua vida. Foi a sua fé na sua espiritualidade, na sua religiosidade, que também te ajudou a passar por isso. Foi você acreditar que sempre tem algo melhor para você. E de fato tem, mas aqui nós temos a mensagem para que você possa olhar para trás e resgatar algum sonho seu que ficou perdido. Agora, quem está aí num processo, né, de adentrar em um caminho novo para a vida, que foi a segunda mensagem, isso de fato traz à tona os seus medos, mas pede que você confie. Então, se você agora se encontra com a sua fé abalada, a mensagem que nós temos é para que você venha de fato restabelecer a sua fé e confiar mais em si. E não se importar tanto para o que vem de externo, especialmente de falas que tentam talvez te desmoralizar, sabe, de alguma forma, para que você não venha continuar persistindo nos seus objetivos, porque pode ser que o ser humano sempre vai ter isso de alguma forma, sempre vai ter talvez alguém que venha para diminuir o seu sonho, para abafar o seu sonho, para fazer você desistir do seu sonho. Mas são essas pessoas ou essas situações que são os famosos testes da vida, para perceber se você de fato, e aqui eu tô falando para uma pessoa que sabe que tem um caminho que precisa ser vivenciado, né? Então enfim, essas questões são como armadilhas, sabe? Armadilhas que ficam e que aparecem na nossa vida, na vida do ser humano, para que venha trazer de alguma forma um desviar do caminho, um desviar do seu propósito, um desviar de um desejo que você
tem para sua vida, para que você não concretize aquilo. Então são aquelas coisas que talvez, aquelas falas que vão te trazer medo, que vão te trazer insegurança, que vão te trazer bloqueios ou que vão fomentar ainda mais todas essas questões dentro de si. É exatamente contra isso que você precisa lutar. E especialmente se for alguém, assim, no caso, que tenta, sabe, que talvez te julgue de alguma forma por esse novo caminho que você está trilhando ou deseja trilhar. Então, assim, olhe quando você receber alguma crítica e julgamentos, olhe para essas pessoas que talvez possam te criticar, te julgar e perceba se essas pessoas estão fazendo algo para mudar o entorno delas. Porque se elas não estão fazendo nada para mudar o entorno delas, é um mero julgamento ou meras suposições sobre a sua vida, meras condenações, então essas pessoas não têm que ser o seu foco de admiração e de inspiração, porque não está sendo construído nada. Agora, se essas pessoas já construíram grandes coisas na vida, se essas pessoas podem te dar um conselho para você crescer mais, para você melhorar o seu ser, então talvez pode ser que você possa parar para analisar o que essas pessoas têm para dizer para você. O que alguém que possa talvez estar te criticando ou te julgando, o que talvez essa pessoa poderia te ajudar a você melhorar o seu processo. Porque algumas críticas, elas vêm para dar um toque. Assim, poxa, talvez seria legal você fazer assim, porque poderia ser melhor para você, ou vai por esse caminho, olha dessa forma, traz uma perspectiva diferente. Isso vai fazer você ter uma perspectiva diferente sobre a sua vida. Isso pode fazer você mudar alguma coisa, te ajudar no seu processo. Mas não é na fala de simplesmente te diminuir, de simplesmente te julgar, de simplesmente apontar o dedo e te falar, simplesmente por falar, sabe? É uma fala que não tem propósito. Então, se você está lidando com falas que não têm propósito, são meras falas julgadoras e que fazem você desviar do seu processo, então essas falas e esses julgamentos e essas pessoas que podem cruzar o seu caminho são essas questões que são as armadilhas para você se desviar. Agora, a questão é você de fato poder, talvez, parar para ouvir as pessoas que podem te ajudar a crescer, a evoluir e a se melhorar e escutar mais o seu coração também. E se inspirar naqueles que estão fazendo algo para melhorar o seu entorno, naqueles que fazem algo para melhorar a si próprio, né? Porque quando a gente julga demais, quando a gente aponta demais, é porque alguma coisa aqui dentro está mal resolvida, alguma coisa aqui dentro está insatisfeita. Então, quando a gente, o ser humano no geral, né? Quando a gente que é ser humano, a gente, por algum momento, a gente se preocupa mais em cuidar do nosso processo, em cuidar da nossa vida, dos nossos sonhos, a gente traz o foco para as nossas questões. E, obviamente, a gente trazendo foco para as nossas questões, a gente pode ajudar o nosso entorno. Porque quanto mais a gente se evolui, mais a gente se melhora, o nosso entorno, seja a sua família, os seus amigos, seu relacionamento, a sua comunidade, o seu trabalho, ele vai se beneficiar com a sua melhoria. Mas se você está focando demais no outro, você está deixando de se trabalhar. E aí você está presa no outro, você está preso no outro, seja com os julgamentos, com a fala desconexa, seja com as fofocas, com as picuinhas, enfim, é uma prisão no que está acontecendo com o outro e não consigo. Então escolha o seu processo, escolha ter fé e acreditar no seu processo, para que você possa evoluir e ir trabalhando todos esses bloqueios, esses medos que possam aparecer em algum momento. E perceber que muitas coisas são armadilhas que a vida vai colocando para ver se a gente de fato está aprendendo com elas. Momento a momento, celebração.
estresse. Vira uma aqui já. Integração. Bom, então pra gente finalizar, para quem ressoa com esse segundo grupo, de estar aí percorrendo um caminho na vida, e assim, de estar vivendo, porque essa música eu acho que ela fala da vida num todo, sabe? Você pode ressoar com essa questão que eu falei agora, mas assim, num todo, vamos levar isso assim, você está vivendo um momento na sua vida. E se você está enfrentando medos, bloqueios, aqui nós temos o convite para que você venha a trazer mais leveza, obviamente, mas saber equilibrar, saber balancear, especificamente essas questões que eu mencionei aqui sobre as questões das críticas, sabe? É você saber balancear o que para você serve e o que de fato não faz sentido para o seu momento e não faz sentido especialmente de quem vem te criticar ou de que alguém que possa falar de você. Enfim, é você poder saber balancear na vida os percalços que ela pode trazer, seja nas armadilhas que nós vamos enfrentando ao longo da vida, seja nas suas pequenas vitórias que você vai tendo. Então é você poder saber equilibrar isso, porque em ambas as situações você vai aprender de alguma forma. E, enfim, essa é uma mensagem no geral. Agora, para quem ressoa com essa questão de aí nesse meio do caminho aí você se deparar com uma pessoa que é tida na sua vida como um encontro destinado, pode ser, aqui nós temos uma mensagem mais específica, pode ser que você encontre essa pessoa ao longo da sua vida em uma festa ou em um local onde haja outras pessoas em alguma celebração, né? Seja alguma festa, alguma celebração de alguma coisa. Você pode se encontrar com essa pessoa durante uma celebração de algum evento mais especificamente. Mas agora, para aquela mensagem de uma pessoa com relação à vida, com relação a parcerias no geral, para que você venha trabalhar essa questão do estresse que você acha que pode causar na sua dinâmica familiar, porque de fato pode causar, porque de fato essa questão específica que está aqui na mesa pode sim causar um grande estresse, pode sim ser algo que vai ser muito difícil para você enfrentar. Mas é que a mensagem que nós temos é que você tenha paciência. Aqui nós temos a temperança na mesa, né? E a temperança, ela pede calma, paciência, parcimônia, ela pede equilíbrio. Então, que no seu processo da vida, que além de você ter fé nisso que você quer trazer de mudança para sua vida, ou nesse caminho que você está da sua vida agora, nesse caminho que você está trilhando, nesse exato momento, se você tem consciência que você está no seu caminho de propósito de vida, que você está fazendo o que você precisa fazer na sua vida, seja você estar com a pessoa que você está, ou seja você querer estar com a pessoa que você deseja estar, se você já encontrou alguém, e talvez isso pode ser difícil de alguma forma, ou seja o seu caminho profissional, e de alguma forma você tem medo desse caminho, e seguir esse caminho te traz bloqueios mentais, a mensagem que nós temos é que você venha trabalhar a sua fé no seu processo, no que você deseja para sua vida, você valorizar tudo que você já passou até agora, mas também a sua fé no que há de transcendente, né? A sua fé no seu contexto espiritualista e religioso, que você venha reforçar isso e que você, obviamente, traga para si a compreensão de que tudo acontece no seu devido tempo. Então, se você deseja, se almeja alguma vitória para sua vida em algum aspecto, seja ele qual for, você precisa trabalhar para isso, você precisa, obviamente, abdicar de alguma questão para que você venha ter os seus resultados, ou seja, você precisa
focar nas minúcias, nos detalhes e persistir. E não desistir, mas persistir se é algo que você deseja para si, que você sabe que será benéfico para sua vida. Mesmo em meio às questões desafiadoras, aos medos, às inseguranças, aos julgamentos, aos bloqueios, às dificuldades, que mesmo assim você possa continuar persistindo e sabendo que, eu não sei, a carta da temperança, de alguma forma, ela sempre me traz uma mensagem, dentre outras mensagens de muitas questões que fala da temperança, sobre aquilo do tempo curar. Então, compreender que o tempo ele pode curar muitas coisas. E quando a Isa fala dessa música no final, com certeza, por trás dessa mensagem, dessa música, nós temos uma mensagem de que, assim, perante toda a dificuldade que ela passou contando a música, né, cantando a música, perante toda a dificuldade que foi passada na vida, de alguma forma, o tempo pode ter curado questões que foram difíceis, né, para a questão da música. Então, o tempo, e mesmo que ele não cure totalmente, porque a cura ela parte de dentro da gente, né? Ele vai amenizando as questões desafiadoras. Aqui é isso, são muitas mensagens que estavam me vindo, se eu continuasse que eu ia ficar mais um tempão, mas eu acho que as mensagens principais elas foram passadas e é você poder acreditar mais em si, ter fé, assim, dentre todas as coisas, não só no processo, não só também, né, na espiritualidade, na religiosidade, mas que essa fé toda, essa fé, ela parta primeiramente de dentro de si. Quando ela parte de dentro de si, ela se integra com a sua fé no mundo espiritual e ela se expande ainda mais. Então, a sua fé, para que ela possa se integrar e se expandir ainda mais com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, com o seu Deus, com a sua deusa, enfim, com seus anjos, não sei no que você acredita, para que ela possa se expandir e se integrar ainda mais com o mundo espiritual, ela precisa sair daqui. E então ela vai se estendendo. E é isso. Desejo que de alguma forma tenha te ajudado. Nós nos vemos. Um abraço.